Olá, pessoal, estamos ao vivo aí. Um longo inverno, né? Estamos aí de volta. Na verdade, essa live hoje eu estou abrindo para ajudar uma grande amiga, a Janaína Munhoz, doutora Janaína Munhoz. Ela está dizendo que está com baixa qualidade. Se tiver ruim, me avisem, tá? Com ela eu falo, mas é uma brincadeira, mas é sério. Eu falo que ela é a melhor nutricionista de Alphaville, né? Eu fiz até uma hashtag. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Janaína Munhoz, a melhor nutricionista de Alphaville. Ela é excelente profissional, excelente pessoa e ela tem muito para ensinar. Ela tentou abrir a live hoje, estava programado e teve um probleminha com o Instagram dela. Então estou aqui, eu vou abrir a live, mas quem vai conduzir, quem vai falar, ela tem toda uma programação, então ela tem muito para contar aí para vocês. Deixa eu só convidá-la. Ela já está aqui, ó. Deixa eu colocar. Ué, cadê você? Adicionar. Entrou, Janaína? Vê, por favor. Convidar. Vamos ver, pessoal, só um segundinho para ela entrar aqui. Enquanto isso, me avisem se a. Se o sinal tá legal. Aí, Aí! Viu que legal? entrou. Que maravilha. Obrigada, viu, Marco? Imagina, eu estou aqui esperando a sua live. Falei, o que que houve que a live não começou? Já era 16h15, né, quando eu te chamei. Sim. E estava marcado para as 16. Eu falei, caramba, o que que aconteceu? E fui lá correr para te perguntar o que que houve, né? E você sabe que isso me lembrou uma postagem que a Simone fez no grupo sobre os obstáculos da vida, né? Sim, E eu aqui tentando, eu até fiz um story, eu falei, viu, eu tô presa, eu me senti presa, que eu não conseguia começar algo que eu tinha planejado, com horário, sim, tudo certinho. E eu me senti presa, que eu falei, caramba, eu não posso falar. Eu falei, não tem como eu fazer uma live no story. sim. E aí o Marco mandou uma mensagem, né, perguntando e se ofereceu para fazer essa live em conjunto. Eu achei maravilhoso. E aí eu lembrei dessa postagem da Simone que falava que me levou, né, a pensar sobre a natureza, né? Quando o rio, né, quando vem obstáculos, quando vem uma madeira, uma pedra, ele não para, porque isso apareceu no Isso. caminho dele, né? Ele Ele contorna contorna? e Isso. continua fluindo, né? É isso E eu aí. pensei muito sobre isso essas últimas semanas. E aí, ó, hoje foi isso. A gente não Não briga vamos com o parar, a gente fluxo, né? contorna o Instagram. É isso aí. Como é mesmo o título da live? Fala A para as cura pessoas. começa em você. Não entendi, desculpa. A cura começa em você. Exatamente. Então já começou com a dificuldade de abrir a live, a gente já aprende mais, já vai se curando aí. A gente não está Isso. sozinho no mundo, eu falo isso sempre, a gente fala, nós fizemos live aí tanto tempo, né, com o Pescador de Histórias, e a gente teve que dar um tempo, questões pessoais Sim. nossas, Aham. e tivemos que dar um tempinho, mas a gente continua fazendo postagens e tudo. E a gente aprende muito nesse meio do caminho, né? Aparecem vários obstáculos, dificuldades de conexão e tudo, mas essas coisas não podem parar, gente. Não podem impedir que a gente continue, né? É como o rio, que ele contorna, mas ele continua fluindo, né? Ele não para. E a gente tem que usar isso como aprendizado para a gente também. Não pode parar, né? A gente contorna, vai, dá um jeito e segue o barco. Sim, exatamente. E isso é muito gostoso, né? Sim, Eu acho que essa deixar a vida mais maleável, né? Não ser tão sim, rígido, sim. né? Isso é muito importante. E o texto da Simone falava exatamente disso, né? De você ser flexível, né? Então isso é importante, não encarar as coisas de uma maneira sempre negativa, né? Mas tentar enxergar uma solução e um caminho, né? Sempre existe um caminho, né? Então acho que isso é importante a gente sempre buscar, né? Então, por mais que esteja difícil, vamos procurar alternativas, porque se não deu por esse caminho, pode conseguir por outro, Sim. né? E a Enquanto cura isso, Oi? vamos pedir pro pessoal que já está aí, agradecer quem está aí com a gente, né? E pedir para compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que você tem coisa boa para contar para as pessoas hoje. Sim, com certeza. Não, por favor, pessoal, já manda aí aviãozinho, ajuda aí a nossa. A gente está burlando o Instagram aí, ajuda. A gente está E vamos. usando da melhor forma, a gente usa as ferramentas que Sim, tem da melhor forma, né? exato. E é maravilhoso, né? Então a gente. E o que eu vou falar hoje é justamente, eu acho que tem tudo a ver também com o pescador de histórias. Opa!
Eu verdade. acho Você que sabe que traz um pouquinho. Pode tem a falar. ver, inclusive, com essa história do pescador, com essa história dessa busca que a gente vem fazendo, eu e Simone, aí nesse tempo, todos nós, né? Eu acabei escrevendo até um livro, né, falando sobre amor próprio. Então, assim, tem Caramba. Já tudo a lançou ver. já? Lancei como e-book. Ai, que Depois legal, eu que passo aí legal. o Oh, link por para. favor, sim. Tava esperando o livro. Tá pronto, já Que lançou. Eu legal, estava que legal. demorando um pouquinho para ajustar, não é Sim, tão sim. simples quanto parece, Não, né? com certeza. Mas ficou muito legal. Então, assim, seu tema tem tudo a ver realmente com o pescador e com esse livro que eu escrevi, porque é um aprendizado diário, né? Diário. Sim, sim. E esse tema surgiu, assim, foi muito interessante eu tive uma consultoria com o Sebrae, Uhum. e aí a consultora do Sebrae, ela me instigou, né, e falar por que eu estava no Instagram, né? O que você quer levar para as pessoas? E aí eu fui dando umas respostas, respondi para ela, ela não se contentou com a resposta. Ela falou, não é por isso, eu quero saber mais. Ela falou, Uhum. aprofunda mais. E aí eu fui tentando dar outra, dei 3 respostas para ela, ela não aceitou nenhuma. Caramba. Ela falou, não, ainda tem algo diferente. Ela falou, se aprofunda mais. Ela falou, busca entender, né, qual o teu objetivo no Instagram. Isso foi numa sexta-feira. E eu fiquei sair daquela reunião pensando, né? E, Andréia, que bom, tá no carro e tá aproveitando a live, isso mesmo. Que bom. Aproveitando o tempo, é muito bom, Andréia. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa pergunta dela. Realmente, eu falei, qual é o meu objetivo no Instagram? Né? Por que eu faço o que eu faço? Né? Não só no Instagram, mas nos atendimentos, né? No consultório. Por que eu busquei a nutrição e por que eu faço isso hoje? E aí eu fiquei pensando aí no sábado, eu tomando banho, pensando sobre isso. E essa palavra surgiu do meu interior, assim, saiu de dentro, veio só a palavra, veio cura. Cura. E isso, sabe quando dá aquele impacto que você fala, caraca, é isso mesmo, é cura, né? Você fala, fez todo sentido. Porque, na minha prática, né, de atendimento, eu não trago só, e eu sempre falo isso, eu falo, não é só uma dieta, não é só saber o que comer, né? Eu sou nutricionista, eu sei que eu devo, não devo comer, mas será que eu só como aquilo que eu devo, né? Verdade. Todos nós sabemos o que devemos e não devemos comer, mas a gente só come aquilo que a gente deve comer? Aquilo que a gente sabe que é nutricionalmente correto? Né? O que baseia as nossas, o que baseia as nossas escolhas? É o saber? É o conhecimento? Não, né? Se fosse assim, todo mundo ia estar super bem, porque todo mundo sabe, ou a grande maioria sabe o que deve e o que não deve comer, Exato. né? Então, por isso que Cigarro meus faz mal e atendimentos. todo mundo sabe, e mesmo assim muita gente fuma, né? Exato, o álcool, né? Então, assim, o dormir tarde, né? O sedentarismo, e aí vem ultraprocessados. Então, assim, um monte de coisa. Só que a gente vê, a maior parte da população está doente, né? Por más escolhas Uhum. alimentares. Então, não vem apenas de saber o que eu devo e o que eu não devo comer. Então, o nosso comer, ele é muito além daquilo do conhecimento. Do que eu sei, do que eu não devo e não devo. E aí, nos meus atendimentos, e até no Instagram, eu trago muito essa questão também de um olhar mais amplo, né, para as escolhas. Eu não apenas a informação, não apenas o conhecimento, mas a minha vida por completo. O meu ambiente, as minhas emoções, né, o meu estilo de vida vão direcionar as minhas escolhas. Sim. E aí você, né, e a Simone sabem muito bem que eu passei aí por momentos bastante difíceis, né, de 2020 para cá, com um divórcio, antes dele, durante dele, depois Uhum. dele, né? Então, assim, só que começou um processo intenso de cura. E por isso que quando veio essa palavra dentro de mim, cura, fez todo sentido, porque parece que todo quebra-cabeça se conectou. E eu falei, agora eu tô entendendo. Por que eu pensava isso, pensava aquilo? Por que eu falava isso, falava aquilo? Porque não era só alimento, não era só dieta, né? Essa E eu... cura, ela começa dentro, né? Ela começa em nós e no reconhecimento da necessidade da cura e na busca por um conhecimento melhor de si mesmo, né? Você se Exato. conhecer melhor para buscar essa cura e encarar a situação de frente, porque enquanto você tenta não enxergar, tenta jogar para debaixo do tapete, tenta fingir que não está vendo o problema, ele está ali e muitas vezes ele ainda cresce. Ele parece que ele tem fermento, ele cresce, porque se você não resolve um problema,
ele pode piorar, né? Naquele momento. Se você não encara ele de frente, ele pode se agravar. Então, essa cura, ela precisa ser, ela começa numa tomada de consciência. Foi o que aconteceu com você, né? Você está falando aí. Sim. Sim, e aí quando eu passei por esse momento aí de divórcio, né, e Sim, tudo que cercou, porque não foi, eu falando, não é simplesmente um divórcio, porque a minha amiga, ela se divorciou, foi ela e o marido no cartório, assinaram e tá tudo bem, né? Então, assim, é um contexto, o que acontecia antes, durante, depois, não é uma, né, não é igual para todo mundo, né? né? E aí eu lembro que quando isso aconteceu, com todas as coisas começaram, né, a borbulhar e sair debaixo do tapete, né, aquilo que eu tentei esconder debaixo do tapete por anos. Então, quando as coisas começaram a sair debaixo do tapete, porque era necessário uma limpeza, Sim. né? E eu lembro que eu clamei a Deus uma limpeza, né? E de repente as coisas pareciam que tinham piorado, né? Mas Às na vezes dói, né? verdade fazia parte do processo de limpeza, porque no dia de Sim. faxina a gente fica com uma bagunça dentro de casa, né? Você Sim. levanta a cadeira, você levanta isso, levanta aquilo. Nossa, parece que tá pior do que tava, mas é para Isso. limpar, né? Para limpar tem que realmente fazer essa bagunça mesmo. E foi isso, exatamente isso que aconteceu. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei, e a sensação que eu tinha era exatamente essa. Eu acho que isso decifrava muito bem o que eu estava vivendo. Era como se eu estivesse dentro de um casulo. Sim. Né? Eu não queria falar com as pessoas que eu tinha contato antigamente. Eu não queria falar sobre isso. Eu queria ficar quietinha, dentro de casa, sem conversar com ninguém que eu tinha contato antes. E eu literalmente é como se eu tivesse ficado realmente no casulo. E foi o meu momento ali né? Estar dentro, ali, quietinha. E isso foi muito importante. Isso foi muito importante para o meu processo de cura. Mas uma coisa que me marcou demais foi logo na semana seguinte, quando eu estava indo para o IML, fazer exame de corpo de delito, eu vi uma figura no muro. E eu não lembro de nada do caminho, além da placa, né, escrito IML. Uhum. Mas eu lembro dessa figura no muro, que era o desenho de uma menininha. E estava escrito assim: comece de novo. Por onde? Por dentro. Caramba. Marco, essa frase assim, fez assim, puf. Tati, eu vou até te interromper um pouquinho, eu quero que você continue, mas isso aí marca muito, porque é uma coisa que eu falo de forma recorrente em minhas lives, em meus vídeos, é que Deus fala com a gente. Mas ele não Tempo fala todo. o tempo todo, mas ele não fala com a voz dele, vem aqui, fala, "Oh, blá", ele não é assim, mas ele mostra o caminho várias e várias vezes, ele fala através de outras pessoas, ele fala através de uma imagem que você vê, ele fala através, às vezes, de um vídeo que você assiste na internet, aparece uma pessoa que você nunca viu na internet, não está nos seus contatos, não é costumeiro aparecer para você essa Uhum. pessoa, e ela aparece falando algo que traz para você uma mensagem que é exatamente aquilo que você está precisando ouvir naquele momento. Então, assim, Exato. ele fala assim, gente, o tempo todo, né? Basta você estar atenta, né? O que foi essa imagem no muro, né? Que você viu? Sim, sim, Aí. sim. E era um desenho de uma bonequinha, de uma menininha. E isso fez todo sentido, isso me acompanhou e me acompanha até hoje, porque e exatamente Deus me deu o caminho. Ou seja, ali ele mostrou para mim que a minha vida não tinha acabado. Né? Que tudo aquilo que eu idealizei na adolescência, que eu imaginei que eu pudesse ter um sonho de princesa, de não sei o quê, né? De repente o castelinho da areia ali caiu, acabou e aquilo que eu tinha sonhado, né? Em todos os sentidos. E aí, mas Deus me mostrou que existia vida. Então comece de Sim, novo. Há uma oportunidade. A tua vida não acabou. Então sim. comece de novo. E por onde ele deu caminho? Por onde? Por dentro. E aquilo fez todo sentido para mim. E por isso eu acho importante, eu falo muito isso hoje no Instagram, a importância de a gente tomar cuidado com as distrações e voltar para dentro da nossa casa, olhar para dentro de nós e começar a trabalhar esse autoconhecimento. Por que eu faço o que eu faço? Né? Por que eu sinto isso toda vez que isso acontece? Esse gatilho. Por que eu tenho isso? E aí, esse foi meu processo de cura. Foi essa autoanálise constante, Uhum. né? E uma coisa que eu acho muito importante, que foi uma coisa que eu aprendi, e é um exercício, né? Que eu estou em aprendizado ainda até hoje, que é justamente com a borboleta. Eu falo, a borboleta me ensinou muita coisa, que é a gente esperar, respeitar o tempo de processo.
Porque quando as coisas aconteceram, eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar meus filhos, eu preciso. Ah, então eu tenho que me atualizar na minha formação, eu preciso voltar a fazer inglês, sabe? Queria fazer tudo que eu não fiz em 20 anos, eu queria fazer em um ano. É. E não é assim, né? Então, assim, e por isso eu falo até, a gente está no Agosto Lilás, aí hoje é o último dia, né, no mês de conscientização contra a violência doméstica, e eu falo, né, isso, cuidado, isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado e respeitar o tempo de cada coisa, né? Então, assim, cada mulher, ela tem um tempo de cicatrização da ferida. Sim. E às vezes a gente olha para fora, a gente quer se comparar com outra, mas a fulana já está vivendo isso, mas a fulana já está fazendo, mas ela já está. Então, cuidado com as distrações, cuidado com aquelas comparações, cuidado com aquilo que te Comparações. leva para fora. E olha para dentro, compare você com você mesma. Né? Então, isso é muito importante. Eu falo, a gente é importante buscar pessoas para se inspirar. É maravilhoso. A inspiração te motiva, mas a comparação te paralisa. As pessoas são diferentes, né? E reagem diferentes às mesmas situações. Cada um tem uma reação, mas isso não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém, porque em outras situações, talvez você reaja melhor do que aquela que reagiu melhor com essa aqui. Isso Uhum. acontece muito, e eu falo, uma das coisas que eu abordo exatamente também nesse livro é falando isso. O hábito que a gente acaba criando de ir para a internet, ver a vida das pessoas e comparar com a nossa. Sim. Nós somos seres únicos. Não tem que comparar, não tem que se achar melhor ou pior do que ninguém. Né? É simplesmente respeitar as diferenças, né? E Uhum. se amar como você é. Né? E é preciso muito amor próprio para você poder encontrar esse caminho aí. Porque você falou em cicatrização, uma coisa muito legal. Porque a cura, ela ocorre, mas a cicatriz, ela permanece. Né? Uhum. E que bom que existe uma cicatriz, porque se tem uma cicatriz é porque a ferida fechou. Né? Isso, e tem até um livro que é da Sandra Celino, que eu acabei de ler recentemente, ele fala justamente isso, ele fala, e Uhum. cicatrizes não sangram. Se Exatamente. sangra, ainda tem ferida aberta, não é Exatamente. cicatriz. Então, onde tem cicatriz é para a gente comemorar, porque a gente conseguiu a cura, né? Sim, Agora, é uma ferida cicatrizada. Se a gente ficar mexendo, remoendo, você corre risco de abrir, porque a forma como você encara aquela ferida, aquela cicatriz, aquela cura, também você pode reabrir. O que é preciso entender é que as nossas vivências, elas não se apagam. Não são memórias de um computador que você apaga. São sim, vivências que vão ficar para sempre em nossas memórias e construíram o nosso eu atual. Então, eu só sou, você só é o que você é hoje pelas vivências que nós tivemos. sim, Somos resultado dessas vivências. O sim. que nós fizemos com aquilo que nos aconteceu. Né? Exato. E uma coisa que eu acho também é importante a gente ter esse aprendizado, lógico, com tudo que aconteceu, mas a gente ter bem claro que o passado não me define. Não é. Então, Incrível. isso para mim, quando eu entendi isso, porque antes eu tinha vergonha do meu passado, Você né? leu meu livro Imagina. já? Oi? Você já leu meu livro? Não, mas eu quero ler. Não, porque você está falando algumas coisas que estão exatamente escritas Ah, lá. Muito legal isso. que legal. Nada Isso é para muito cá. bom. Exato. E aí, quando eu entendi isso, que o passado não me define, eu acabei com essa vergonha, sabe? De ter vivido o que eu vivi, de ter aguentado o que eu aguentei, de ter passado pelo que eu passei. Então, e entendi que o passado não é destino, né? Então, eu posso fazer diferente, né? Então, eu posso viver uma vida diferente. Mas respeitar o meu tempo de processo é muito importante. Então não adianta lá eu olhar para as mulheres e falar, mas tem um monte de mulher divorciada, com filho que já está super bem, que está fazendo. Só que cada divórcio é de um jeito, não tem como comparar. Cada vida é de um jeito. Né? Nem as irmãs gêmeas têm a mesma vida. Então, assim, não tem como comparar. Né? Então, assim, esse olhar. E outra, como você falou da questão de rede social, e a gente está comparando os nossos bastidores com o palco dos outros. É injusta essa comparação. A gente não está no dia a dia para saber o que aconteceu depois que ela desligou, tirou aquela foto, depois que fechou o Instagram.
Então não dá para a gente saber. Então é injusta essa comparação. E respeitar esse tempo de processo é muito importante. Porque às vezes a gente quer correr atrás do prejuízo, né? De todo o tempo que você perdeu, quer tentar fazer tudo. Só que, exatamente por isso, a borboleta ela mostra muito bem. Existe um período, por mais que ela, às vezes ela queira acelerar esse processo de casulo, não tem como. Tem marcas, feridas que só vão ser tratadas com o tempo. Não é com a intensidade, não é você injetando um monte de medicamento ali que você vai conseguir acelerar o processo de cicatrização. Tem feridas que com a intensidade vão resolver? Sim, mas tem feridas que com o tempo. Então, por isso que eu falo a questão falei do mês de agosto, né, exato, da violência contra a mulher, para as mulheres tomarem muito cuidado, as mulheres que saem de um relacionamento abusivo, cuidado para não entrar em outro em seguida. Por quê? Porque as feridas estão lá. Então, assim, às vezes aquilo que te levou a buscar esse vai te levar a buscar o outro se essas feridas não forem tratadas. Então, às vezes, vem aquela ânsia e aquela cobrança das pessoas. Não, você merece ser feliz, você vai encontrar alguém, não sei o quê. Mas calma, tudo tem seu tempo. Trate você primeiro, reconstrua a sua identidade, resgate a sua identidade primeiro, antes de se É envolver. preciso ter um aprendizado, né, Jana? Porque, assim, primeiro, não é para se culpar, porque Sim, muitas pessoas, muitas mulheres, já que o tema está indo para esse caminho, muitas mulheres se culpam pelo que estão passando ou já passaram, exato, né? E não se trata de culpa, mas de aprendizado, porque ela corre o risco, se ela não parar e encarar tudo que ela viveu, ou está vivendo, e aprender o que ela precisa aprender, ela corre o risco de viver tudo novamente, exato. de voltar a acontecer. Se ela não aprendeu a sua lição, não como eu vou dizer, não é nenhum castigo, não é nada disso, é porque cada um tem uma missão aqui na vida, cada um tem seu aprendizado, e se a pessoa está sendo instigada a aprender certas coisas, o mais importante é que ela se dedique, que ele aprenda, porque senão ela não. É como na escola, a gente não passa de ano, né? A gente Exato. continua vivenciando aquilo. A partir da hora que você aprendeu, você está livre para seguir. Existem filmes nesse sentido. Tem filmes que a pessoa vive num looping, ela vai dormir e quando ela acorda no mesmo dia de manhã. E ela dorme e volta, já viu? Tem vários filmes Não. nesse sentido que até a pessoa aprender o que ela tinha que aprender naquele dia, É. aí de repente começa a andar tudo de novo. E faz super sentido, porque existe o padrão comportamental. Então, você repete padrões que você às vezes adquiriu desde criança e que esses padrões atraem pessoas desse tipo, esses padrões te levam a situações, você se coloca às vezes em situações que geram a mesma coisa, né? E não é isso, né? Não E isso, por isso que eu acho importante nesse período de casulo, e a gente tem que respeitar, e é muito bom esse tempo de casulo. Eu sei que ele é dolorido, ele é difícil, mas é muito bom, porque você começa elimina as distrações, né? Porque você não quer olhar para fora, você começa a olhar para você e você começa a trabalhar esse autoconhecimento. Você começa a perceber o porquê que você faz essas coisas, o que você sente. Eu passei por momentos, Marco, e não foi só foi mais de um que eu estava determinado horário e quando eu estava já agora, né, pós-divórcio, quando eu estava num determinado horário, num determinado lugar, eu vinha aquele sentimento, vinha uma emoção, uma sensação ruim, um desespero. E aí eu comecei a olhar e falei, gente, mas por que que quando eu tô aqui nesse horário, nesse lugar, começa a me dar isso, essa agonia, assim, esse desespero? E aí eu me lembrei o que acontecia naquele horário, naquele lugar. E aí foi muito interessante porque eu virei, era como se fosse algo realmente externo. Eu virei para mim e falei assim: eu não estou mais nessa condição. É como se eu pegasse aquilo de dentro de mim e falasse: toma, não pertence mais a mim. Eu não vou mais viver isso. E eu não aceitei mais. Acabou. É como se tivesse tirado com a mão, assim, eu não senti mais aquele sentimento e pude desfrutar daquele momento que eu estava vivendo. Então eu falei, caramba, é muito forte isso, você identificar, né, essas raízes. E isso faz parte do processo de cura. E isso é com o tempo, não é do dia para a noite. Né? Às vezes, vários dias tentando entender o porquê que vinha aquele sentimento toda hora, naquele horário, naquele lugar. Então, assim, então por isso que eu falo, e por isso o tema cura, né? E por isso que eu gosto de trazer isso na nutrição, porque eu vivi e estou vivendo.
né? Porque a gente continua sempre em constante aprendizado, desenvolvimento, né? Evolução. E eu vivi esse processo tanto de cura física, né? Porque eu tinha cólicas intestinais, assim, absurdas, tal. Por causa da minha má alimentação, apesar de eu saber o que deveria, mas o meu mundo em volta, minhas emoções estavam tão, assim, horríveis, né? Que a alimentação era meu escape. E eu sabia que me fazia mal, mas eu continuava comendo. Então, assim, eu passei por esse processo de cura física e emocional. Então, por isso tem uma cura, né? É importante. A gente linka, existe um link emocional. Por isso a questão do horário, do momento ali, todo dia, você fazia um link inconsciente, mas fazia, né? E tem a Andrea comentando aí que ela percebe que o domingo é o dia mais dolorido. Porque muitas vezes, durante a semana, você se joga no trabalho, nos afazeres, nas coisas, tenta distrair a sua mente, como eu falei, tenta fingir que aquilo não existe, né? E o problema existe. Então, e o domingo ele escancara isso, né? Você tem um dia mais ocioso, você tem mais tempo para pensar, para olhar para si. E não sei se é o caso dela, mas assim, de forma geral, está muito superficial, né? Eu não Uhum. conheço em detalhes a vida dela, mas de forma geral é o que acontece. O domingo ele te deixa de frente para você mesmo, para suas questões, para os seus Isso. problemas, seus impasses, né? E isso não é ruim, viu, Andreia? Não é ruim. A dor, quando a gente cavalca a dor ali, né? Vamos cavalcar, né? Vamos entender a origem dessa dor. Eu sei que a gente quer afastar, a gente não quer sentir dor. Mas quando a gente tem uma ferida, a gente vai para o hospital, o que, que o médico faz? Ele limpa aquilo primeiro. Ele tem que limpar, ele não pode simplesmente chegar e tampar por a faixa ali e acabou. Não, ele E tem a que limpar anestesia aquela é dentro ferida. da ferida, né? Exato. Então, assim, Anestesia essa, lá essa dentro. dor, Andréia, não é ruim. Olha para essa dor e fala o que, que eu tenho que entender, o que, que eu tenho que aprender, o porquê que eu estou sentindo isso. E aí começa a buscar a origem dessa dor, porque aí quando você acha a raiz, você acha a cura. Então, quando você tem aí uma praga no seu jardim, né? Você não consegue acabar com ela enquanto você não entende que praga que é aquela. O que está causando aquela praga no seu limoeiro? É, Quando você vai descobrir, vai estudar, é isso, então é esse remédio que eu preciso para essa praga, né? Então a psiquiatra Ana Beatriz, eu gosto muito dela e ela me ajudou muito nesse processo de cura, só com os vídeos dela do YouTube. ela é ótima. E ela fala exatamente isso. Ela fala um momento de dor, um momento assim, às vezes ocioso, um momento de que tá ali ruim, que tá uma sensação ruim. Ela falou, isso não é ruim, né? Busque, isso te traz. E realmente, eu evolui muito mais nos momentos mais, assim, difíceis emocionalmente, assim, mais turbulentos. Foram os momentos que mais geraram esse desenvolvimento e esse autoconhecimento, É, né? Então, isso é muito legal. Aqui a Tati falando, muito legal, gente. Ainda continua, exato, ainda continua no processo. Às vezes pensamos que temos que estar. Nossa, isso ela falou uma coisa fantástica, que eu tanto tinha pensado e estava esquecendo. Exatamente. Às é. vezes pensamos que temos que estar 100% para começar a contar a nossa história. E não. Até porque eu não acho que nunca vai chegar aos 100%. Porque assim, às vezes, e estava aqui, ó, no meu tópico de mudança, né? Que a mudança começa dentro de você. A cura começa e a mudança também. Então, a gente às vezes espera estar pronto para mudar. E a gente não sei, mas eu desconheço. Eu acho que a gente nunca vai estar pronto para mudar, né? Então, assim, Luciana, eu acho que assim, a cura a gente consegue, como você falou, a gente consegue uma cicatrização. A questão ela nunca vai deixar de existir, mas ela tem que estar onde ela precisa estar, que é no passado, né? A uhum, partir da hora que você agiu, exato. saiu, reagiu àquilo, né? Para quem já ainda está vivendo isso, né? É uma história diferente. Mas para quem já vivenciou, mas que tem uma ferida aberta, vai tratar, vai encontrar uma cura que é uma cicatrização, não volta a ser como era antes, mas a cura é encontrada e a vida continua. É lógico que a gente sempre vai ter obstáculos e desafios na vida, porque se a gente está buscando crescimento, sempre tem um obstáculo, né? A gente não para, né? Se você parar, estagnar a sua vida, conheço pessoas que assim, se aposentam, vivem sozinhas e vão levando aquela vida ali, tá bom para ela, é aquilo que ela quer. Eu conheço gente assim, mas isso também não quer dizer que ela não tenha
as angústias dela, os sofrimentos dela, as coisas. Todos nós temos, a gente está aqui para crescimento, então a gente vai ter, né? Faz parte. Agora, entender que o passado ele sempre vai existir na nossa vida, ele faz parte, mas só que Sim, entender também que ele tem que ficar onde ele está. É exato. passado, a gente não tem que trazer ele para a realidade toda vez, né? Eu tinha uma pessoa que ela tinha vivenciado uma situação de assédio e assim toda vez que tocava no assunto ela chorava, ela sofria, como se ela trazia para o presente, ela revivia aquele momento, sabe? É porque a E dor ainda está latente, né? A ferida ainda ainda está tá, muito mas é porque ela aberta. carrega aquilo como se fosse uma coisa permanente, né, na vida dela, real e atual, né? Ela não deixa lá no passado, porque o que eu Sim. explicava para ela, e olha que eu tinha muito menos idade do que hoje, menos maturidade, e eu tentava explicar para ela com essa pouca maturidade que eu tinha, que o que ela viveu ficou no passado, que ela precisava entender aquilo ali e que ela não ia esquecer, porque ela falava assim, eu tento esquecer, não consigo. Eu falava assim, não adianta esquecer, você vai lembrar disso para sua vida inteira, marcou, é Sim, traumático, sim. né? A questão é quando você conseguir, você vai encontrar a cura quando você conseguir lembrar daquilo e não chorar mais. E tem gente, eu conheço gente que dá risada do que viveu, Sim. coisas E assim eu acho que também que você aceitar o que você passou, né? Porque por muito tempo eu não quis aceitar, né? Eu carregava um pouco dessa culpa como se fosse minha, né? A escolha errada, né? Eu escolhi, né? Então eu carregava isso e eu não queria aceitar aquilo. Eu não me conformava que eu não tinha, né? Aquilo que eu idealizei, né? E eu nunca ia ter, nunca mais eu ia ter, né? E as Então assim, perguntas erradas, Jana. Por que eu? Por que, que eu tive que viver isso? Por que, que isso aconteceu comigo? Né? Até essa é uma pergunta interessante, porque assim, por que, que aconteceu? O que, que eu tenho que aprender com isso? Ok, agora, por que eu? Já não, você não vai ter uma resposta para isso. Porque se e eu você acho pegar cada pessoa injustiçada mundo afora e perguntar para ela por que ela, é uma pergunta que não tem resposta. Entendeu? É uma vivência dela, um aprendizado dela, ela tem que, o que ela tem que aprender, o que que ela traz daquilo, o que que ela consegue, como ela traz aquilo para um crescimento, para um aprendizado, né? E como você falou, entender o processo, respeitar o processo para que você encontre a cura dentro do seu tempo. Cada pessoa tem um tempo. sim, e como a gente estava falando, entender que o teu passado não é o destino, né? Então você não precisa mais viver aquilo, você pode escolher viver de uma outra forma, né? Você está me ouvindo bem? Para mim parece que está falhando. Tá perfeito para mim. Ai, que ótimo. E eu até fiz uma tarefinha aqui, uma atividade aqui para quem está assistindo a live. Opa, legal, Vamos legal. participar, porque a Muito ação, bom. né? A mudança ela vem com a ação. Então vamos lá. Muito bom. E eu queria que quem está assistindo a live anotasse 10 coisas que gostariam de mudar na vida. E eu vou anotar também. Não Caramba, só na alimentação, que porque a gente está top. dando. Por isso que eu falo, a minha vida, eu como nutricionista, não falo só sobre alimentação, porque a nossa vida é muito mais do que isso, né? Não dá para a gente separar, né? Ah, eu só falo de dieta. Não tem como, se aquilo que eu escolho depende das emoções e do ambiente que eu vivo e daquilo que eu carrego, né? Mas eu tenho essa tarefinha aí para vocês. Anotem de 1 a 10. O que vocês gostariam de mudar? E aí, o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente quer. Porque, aliás, a cura começa em você e a mudança começa em você também, né? Então, então faça essa lista, né, de coisas na sua vida que você gostaria de mudar. E aí você. E uma coisa que é muito importante, não espere, que tem tudo a ver com o processo que eu vivi, que estou vivendo. Não esperem as coisas melhorarem para mudar. Então, às vezes a gente pensa, e eu pensei isso há muito tempo, quando isso passar, eu vou fazer isso, eu vou ser assim. Quando isso acabar, eu vou ser desse jeito. Quando eu... E aí eu comecei a ver que o negócio foi se estendendo muito mais do que eu imaginava, né? Hoje já tem 5 anos, caramba, e ainda está passando, ainda não passou, né? Não acabou. Então, assim, quando eu entendi que a vida estava passando, estava indo embora, meus filhos crescendo, ou eu agia
junto com aquilo, ou eu ia ficar para trás, ia perder mais tempo ainda, né? Então não espere as coisas melhorarem para você começar a mudar. Não espere, aí eu falo de uma mudança, questão de alimentação, de estilo de vida, não espere teu marido começar a te acompanhar para você mudar. Ah, ele não me ajuda, ele não me acompanha, não espere. Né? Às vezes vai ficar a vida inteira esperando. Né? Então, assim, não espere as coisas melhorarem para mudar. Tem gente que espera mudar de cidade. Ah, quando eu me mudar de cidade vai melhorar. Não, às vezes você muda de cidade, o problema vai junto, porque o problema está dentro de você. Verdade. Então, isso não vai mudar. Então, é aquela velha frase, ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso, Então, é assim, faça por você, independente dos outros, né? Assim, eu acho muito legal essa questão de fazer lista. Eu sou o cara da lista, eu gosto de fazer, É, né? Eu dou vários conselhos, inclusive com visualiza, questão né? de lista nesse livro. Eu falo para as pessoas fazerem É legal. e eu acho muito interessante. Agora, a pessoa precisa, assim, você vai fazer a lista com 10 itens, mas se respeitar. Porque você não adianta você fazer a lista com 10 itens e querer já amanhã ter superado todos eles, ter conquistado Exato. todos eles. Né? Respeite o seu tempo, não desista, faça, mas entenda que você tem. Eu falo muito de escada, sabe, Jana? A escada ela é feita de degraus e a gente sobe um de cada vez. Ninguém consegue esticar a perna e pôr o pé lá no patamar e subir. Então você vai subindo de degrau em degrau e quando você olha para trás, você fala, opa, já consegui subir alguns aqui. E quando sobe mais alguns, você olha e fala, poxa, conquistei mais espaço. Isso é importante. E Sim. façam, eu vou tentar agregar um pouco, façam também uma lista daquilo que te agrada em você mesmo, porque a autoestima é muito importante. Você tem que estar bem com você. Então, assim, a gente tem mania de focar muito, hábito de focar muito nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades, e às vezes a gente esquece daquilo que a gente tem de bom, né? E tem Uhum. gente que até acha que o que é bom nela, às vezes é ruim. Tem gente que fala assim, ah, porque eu sou bonzinho demais. Às vezes não é demais, algumas pessoas se aproveitaram de você ser bonzinho, mas ser bonzinho não é defeito, né? É Sim. preciso aprender a dizer não na hora certa, mas ser bonzinho, isso não pode ser um defeito. Uma pessoa bem-humorada não é um defeito. Então, faça também uma lista paralela a essa daquilo que você tem de qualidade e sempre que você tiver para baixo, dá uma olhadinha nessa lista. E sempre que você lembrar de um item novo, coloca lá nessa lista, vai aumentar. Então, assim, ajuda muito você reconhecer as suas qualidades, né? E Sim. reconhecer que nem sempre o que você pensou que era defeito lá no passado era defeito, né? É só uma característica sua, né? Uhum, E isso exatamente. ajuda bastante. Sim. E a minha sugestão para essa lista de 1 a 10 é enumerar de 1, né, o mais difícil, para o 10, o menos difícil. E aí Boa. eu falo, e aí é o que eu ia dizer, você começa pelo menos difícil. Sim. Então, às vezes a gente fala, o mais difícil para mim é mudar a alimentação. E você já quer começar pela alimentação. Então, começa pelo mais fácil, que aí pequenas mudanças acontecendo vão te fortalecendo e te motivando a continuar. E estabeleçam também pequenas mudanças. Não precisa ser mudanças radicais, coisas absurdas, que vai ser muito mais difícil de conseguir. Né? Então, estabeleça pequenas mudanças, isso é importante. E se cerque de pessoas, né, que também pensem da mesma forma. Né? Seja através, sei lá, até de rede social, que a gente consegue sim boas Sim. inspirações, né? Se no teu mundo aqui físico não tem ninguém do teu lado que tenha a vida que você gostaria, que te inspire, então busque sim inspirações, mas com aquele cuidado para não comparar, né? Aqui a linha é tênue, né? Da inspiração para comparação, né? Isso é Isso. muito importante. E viva o teu tempo, né? Como a gente falou, viva o teu processo, entenda a tua realidade, né? Busque mudar, sim, se inspirar em pessoas, mas olhe para a tua realidade, olhe para dentro de você, o que faz sentido para você. E muita coisa na minha vida mudou quando eu passei a olhar para dentro, né? E parei de olhar para fora, né? Deu uma Às vezes eu travadinha, já. buscava. Oi, tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas parece que voltou. Tá. Porque às vezes eu buscava inspirações que não faziam parte da minha realidade.
Então aí ficava uma coisa assim, uma utopia. E aí passava a ser uma frustração. Ao invés de inspirar, eu olhava e falava, eu queria isso, mas eu nunca vou ter. Eu queria isso, mas eu não tenho condições de ter. Então, até que uma vez eu comentei com uma amiga, eu falei, eu não encontro ninguém na condição igual a minha para eu poder me inspirar, para eu modelar, né? E aí ela falou de uma que faleceu. Eu falei, não, eu queria alguém vivo. Olha, a internet, ela pode ser uma armadilha, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ser um bálsamo na sua vida. A gente encontra muita coisa boa. Você falou agora há pouco da Beatriz, né? Ana Beatriz, ela é fantástica. A gente tem assim um monte de gente dando aulas aí gratuitas na internet, no YouTube, então tem muita gente, no próprio Instagram tem muita coisa bacana. Basta procurar com carinho, porque assim, o Instagram, por exemplo, ele é quase uma, um vício, né? Você começa a rodar e aí às vezes você acha um vídeo que você gosta e aí você continua rodando procurando outro. Aquilo parece que te entorpece, né? Você começa a procurar mais e mais e mais daquilo. Só que Sim. tem muita coisa e muita, assim, de tudo quanto é jeito. Agora, quando você já sabe o que quer, e ele tem um algoritmo interessante. Quando você não gosta, não rola. Marca lá que não é do seu interesse. E o que você gostar, curte, porque ele começa a entender do que você gosta e te dá mais do mesmo, mais de coisa boa. Porque a gente precisa Perfeito. filtrar, sabe? A gente tem que filtrar o que a gente assiste na TV, o que a gente escuta no rádio, as músicas que a gente ouve, onde a gente frequenta, as pessoas, como você falou, com quem a gente anda. Tudo isso é importante, porque senão a gente começa a sofrer influência e sofre, o meio nos influencia. Tenta Sim. assistir, por exemplo, uma tarde inteira de noticiário de violência. Ah, é horrível. Você sai, você vai passar uma noite péssima. Começa a ter Porque, ataque cardíaco. Se eu tô no exatamente, médico e porque falo não aquela tem televisão que só como. passa notícia ruim, começa a me dar um desespero, né? Exatamente, não tem como a pessoa não sair. Eu dou exemplo de criança, sabe? Porque assim, eu lembro de mim, às vezes eu assistia, criança, eu assistia lá, na minha época tinha lá um homem de 6 milhões de dólares, não sei se você já ouviu falar. É. Ele era um Não. cara que ele sofreu um acidente, eles fizeram uma cirurgia, fizeram membros biônicos nele, né? E ele corria assim, passava por carros, assim, era um cara. E eu criança, eu assistia aquilo, quando acabava, eu saía correndo. Eu tinha o quê? 6, 7 anos? Eu saía correndo, porque eu queria ser igual a ele. Né? Então, Sim. assim, você vê que tem uma influência. A criança é muito espontânea, né? O adulto, ele não vai fazer a mesma coisa, mas ele sai depois de um filme, ele sai depois de um noticiário ruim. Você começa a ver coisa ruim na internet, aquilo vai te influenciar negativamente, Totalmente, né? totalmente. E pensamentos geram sentimentos que geram atitudes, né? Então, se Isso, você se alimentar disso, é disso que você vai viver, né? E eu gosto, assim, eu tenho até um quadrante que eu gosto de fazer com os pacientes, que eu falo colocar, dividir a folha em 4, né? E colocar em cada quadrante, assim, em um quadrante o que me dá mais energia, e no outro, quem me dá mais energia. No terceiro quadrante, o que me tira energia. E no quarto quadrante, quem me tira a energia. E aí, quando eu faço, e quando eu vejo, assim, quando às vezes eu tô muito, que eu percebo que tô meio, né, tô meio mal, assim, quando eu vou fazer esse exercício, eu vejo que eu tenho estado muito mais com quem me tira energia e tenho feito muito mais o que me tira energia. Então, aí eu falo, opa, tem que mudar, né? Tem que mudar essa lista aqui. Vamos colocar mais coisas que me dão energia e estar mais com pessoas que me dão energia. Isso é importante. Então, fazer essa seleção, porque senão a gente vive de acordo com o meio, né? E quando você vê, você está reproduzindo tudo isso. E aí eu tenho a novidade que eu falei da live, opa, que eu ia trazer uma novidade. Mediante tudo isso, né? Todo esse processo aí de cura interna, cura física, cura emocional, eu conheci uma personal que é fisiculturista, Marcos. caramba, A que Renata legal. Santos. E a gente montou um produto digital Opa, para ajudar mulheres, mães, que passam por
tantos desafios na vida. A Renata também é divorciada, também tem 2 filhas, também leva a casa dela ali nas costas ali também, com N desafios que a gente se entende muito bem. Uhum. E aí veio esse desejo, né? A gente se conheceu em um evento aqui em Alphaville. E aí surgiu esse desejo de montar algo junto, né? E aí eu falei para ela, puxa, mas eu tô trabalhando mais na área, né, dedicada mais para criança, adolescente, né? Aí eu falei para ela, mas no ano passado eu fiz um grupo de acompanhamento online com mulheres e que fez muito sentido para mim, assim, foi muito gostoso, né? Teve um resultado muito positivo. E aí eu falei, poxa, vamos falar para mães então, porque a gente sabe dos desafios de uma mãe, né? A gente sabe das dores e das necessidades, o quanto uma mãe quer trazer uma alimentação saudável para casa e quanto que a rotina às vezes não permite, aquela correria, o trabalho, enfim, N situações acontecem, né? E foi aí que a gente teve essa ideia de montar esse produto digital que a gente vai lançar em breve. Uau, que legal. Que bom que eu estou E aqui que vai trazer, participando. sim, gostoso, que vai trazer, sim, sobre alimentação. Ela vai trazer sobre atividade física, sobre a importância da rotina, né? Por ser fisiculturista, ela exige que ela tenha uma rotina muito bem organizada, planejada, estabelecida. Só que como que ela consegue, né? Sendo mãe, né? Sim. Divorciada, com 2 filhas, tem que trabalhar, estudar e fazer comida. Como que Sim. consegue? Então, ela vai trazer um pouquinho dessa experiência dela pra gente, né, trazer a prática da atividade física, né? Tem um exercício que ela faz, que é para mulheres que têm diástase, que ajuda demais, Legal. né? Que vem principalmente depois da gravidez ali, né? Então ela vai trazer esse exercício. A gente vai trazer também, a gente pretende trazer uma personal organizer para ensinar um pouquinho como que funciona aí o dia a dia da casa, né? Porque o ambiente caótico também vai influenciar no meu interior, né? Sim. E o meu interior caótico também vai influenciar no ambiente, né? Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão de organização, de rotina, planejamento e alimentação. E como melhorar a alimentação, a minha alimentação e a alimentação da minha família. Porque quando uma mãe me procura, ela não quer só mudar a alimentação dela, ela quer mudar a alimentação da casa dela. E a mulher tem esse poder, Tem, né, de tem mesmo. influenciar. Então, ela geralmente é a mulher que é responsável pela comida. Então, ela consegue trazer isso para casa, né? Então, a gente vai trazer isso também nesse produto que a gente vai divulgar aí em breve também. Essa era a novidade que eu tinha. Que legal, que legal. Fantástico. E, assim, eu super apoio, porque a gente sempre fala, a gente aprendeu aí na vida que as nossas dores podem se tornar os nossos propósitos, né? E o que você tem de vivência, você e a sua amiga, qual o nome dela mesmo? Renata Santos. Renata. Renata Santos? Isso. Você e a Renata, vocês têm vivências que dentro da dor que vocês tiveram, vocês aprenderam muito, vocês têm muito a ensinar, né? E essa dor pode se tornar, está se tornando, inclusive, o seu propósito, né? Vocês podem levar para outras mulheres que viveram, que vivem as dificuldades que vocês já passaram, né? Para mostrar que tem um caminho, que tem como fazer, ajudá-las a organizar a vida delas de uma forma melhor, né? Você não tem como viver a vida delas para elas, você não tem como viver a dor delas por elas, mas você tem como ajudá-las a ter um caminho mais leve, a ter um resultado melhor, mais Sim. rápido, né? Mais efetivo. Elas vão ter que carregar lá o peso delas, né? Até tudo resolver. Vão ter que fazer a tarefinha delas, mas vocês conseguem ajudar, porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, né? E Então sim, e o isso é muito fato legal. Sim, e o fato de estar em grupo faz toda a diferença. Ah, sim. Então, assim, não é que a gente atingiu a perfeição. Não, a gente não atingiu a perfeição ainda, Tá. mas a gente pode compartilhar, né, um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso aprendizado. E eu acho que é que hoje a gente não tem mais isso, né? Mas antigamente a gente tinha nas casas do interior, aquelas mulheres que sentavam com as cadeirinhas na calçada e ficavam conversando e trocando Sim. ideia, né, e trazendo informação às vizinhas e tal. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então agora mas a gente sente essa necessidade. Eu acho que o ser humano ele foi criado para viver em comunidade e a gente precisa aprender a levar as cargas uns dos outros. Eu acho Sim. que uma das coisas que mais me prejudicou em todo esse período antes do divórcio foi o fato de ter calado.
Foi o fato de não ter compartilhado com alguém os meus desafios, as minhas dores, né? Porque talvez se eu tivesse compartilhado, alguém teria sinalizado e falado, opa, peraí, não é assim, peraí, tem alguma coisa aí, olha, você não precisa passar por isso, não é tua culpa, você pode seguir outro caminho, né? E eu me calei. Né, com medo de exposição, não, eu preciso dar conta, eu preciso me virar sozinha, eu tenho que ser a mulher sábia, aquela coisa toda, né? E eu me calei e isso me prejudicou demais. Então, assim, hoje eu vejo a importância de falar e a importância de estar em comunidade, de estar com outras mulheres, né, fazendo essa troca, né, de experiências e de informações. E em grupo a gente consegue muito mais, né, do que Sim, sim. sozinho, né? É. As pessoas têm uma força que às vezes elas não reconhecem, não conhecem, né? Sim. E essa coisa de guardar para si é muito normal, porque assim, às vezes é algo tão pessoal que para você falar, até porque você vai ter que mexer numa ferida. Então, Uhum. você guarda, né? Essa ideia minha do meu livro surgiu por isso. Eu era uma pessoa extremamente tímida, né? E timidez não é doença, é traço de personalidade. Então, como que você cura um traço de personalidade? Você só supera as suas dificuldades e cada dia você é um passo novo, é uma superação nova. Mas se você se acomoda, você volta para estaca zero, porque o seu Uhum. natural é te puxar para aquela sua característica. Então, Sim. assim, eu aprendi exatamente isso, porque eu guardava muito para mim. Eu já era tímido. Como que eu vou virar para alguém e falar assim, olha, eu tô com uma dificuldade porque eu sou tímido? Né? Eu tinha Sim. timidez para falar isso. Né? Então, a gente, a gente guarda muito. E a gente acaba carregando um peso que a gente não suporta sozinho. Então, realmente, a gente trocar Exato. essa ideia com outra pessoa, olha, isso traz um alívio tão grande. Agora, é preciso ter realmente um cuidado de procurar a pessoa certa, porque se você for falar dos seus problemas com Muito. a pessoa errada, né, é bem complicado. Então, O assim, problema pode ficar pior, né? pode piorar. Então, você ter esse grupo que você está montando, esse trabalho que você está fazendo, é muito legal, porque a pessoa vai entrar para esse grupo sabendo que ali ela pode se abrir. Ali ela pode falar sem medo, sem receio, porque ela não vai ter um julgamento, um agravamento daquela situação que ela está. As pessoas vão entender, vão acolher, vão ajudar. Exatamente. Perfeito mesmo, muito legal, adorei a ideia. Parabéns. Exatamente. Eu acho que é um lugar para onde você pode falar sem medo de julgamento. E uma coisa eu falo sempre nos atendimentos que eu faço. Eu falo, eu nunca vou te julgar por uma atitude sua. Né? Tem pessoas que falam, eu não vou contar para a nutricionista que eu comi isso, eu não vou contar que eu fiz isso, ela vai brigar comigo. Eu falei, não tem isso, não tem isso. Comigo não vai ter isso, porque assim, você não fez isso de porque você quis. Jana, como que tá seu sinal de internet aí, tá bom? Porque seu Deixa eu vídeo, o confirmar aqui vídeo que. e o Peraí. áudio tem falhado. Ah, tá. Vê se o seu Wi-Fi tá legal aí. Tá melhor agora? Tá Você mudou melhor? o Wi-Fi? Você mudou alguma coisa? Deixa eu desligar aqui. Eu acho que é. Peraí, deixa eu desligar esse outro aparelho, ver se é melhor. Olha, eu já fiz várias lives no Instagram, tem vezes que ele corta quando dá 1 hora. Não sei se vai ser o caso aqui. Né? Ah, já vamos encerrar. Eu só queria dizer, eu tinha falado de um sorteio, né? Opa! Então, quem tiver aqui, manda depois no meu direct a palavra cura. Ei, Que que aí eu legal. vou pegar todas essas pessoas, vou fazer um sorteio e vai ganhar aí 1 hora de consultoria comigo para falar sobre alimentação. Pode ser para você, pode ser para seu filho, pode ser para seu marido, para quem você quiser. E a gente vai fazer 1 hora aí de consultoria para eu poder orientar dentro daquilo que eu puder. Mas me manda no direct a palavra cura, hein? Que Legal. aí essas pessoas que mandarem no direct eu vou fazer esse sorteio e vou presentear para agradecer, né, pela participação aqui na live. Tá bom. E tem uma frase que eu queria encerrar, que eu ouvi uma moça no Instagram falar e que fez todo sentido. É mais ou menos assim, que diz assim, quando você escolhe o novo, o velho vai tentar negociar. Não aceite o convite.
E é exatamente isso. Isso serve para hábitos novos, isso serve para tudo. Toda vez que você decidir uma mudança, toda vez que você decidir sair da sua posição e avançar, sair do seu conforto ali, da sua zona de conforto, o velho vai te convidar, vai tentar negociar. Mas Vai. não aceita o convite porque você já não pertence mais àquilo. Opa, muito bom, muito bom. Que dia que é esse sorteio, Jana? Não, hoje eu já vou fazer. À Hoje? noite vou Opa, que esperar legal. o pessoal que mandar no direct a palavra. Ó, já estão me mandando aqui, palavra Ih, cura. que Aí bacana. eu vou fazer um sorteio com essas pessoas e vou oferecer essa consultoria de 1 hora para a gente, né, trabalhar esse processo de cura. Olha, que legal. E olha, gente, consultoria de peso. Eu comecei a live falando que eu sempre falei que você é a melhor nutricionista de Alphaville, né? Eu criei uma hashtag para você, né? E eu sempre posto, Sempre porque assim, profetizou, né? profetizei porque eu vi em você uma profissional e um ser humano fantásticos. Então, tem tudo para ser realmente, e já é, né? Eu já vejo, e cada dia eu acompanho a sua trajetória, né? E eu vejo que você só cresce, só evolui, isso é como ser humano e como profissional. Então, isso é muito bacana. E Parabéns. eu agradeço você e a Simone, que sempre me incentivaram tudo, muito, né? O tempo todo, seja aqui no Instagram, no WhatsApp, né? Então, a ligação da Simone, ali mais de 1 hora comigo no telefone, eu nunca esqueço. Marcou, né? Então, vocês fazem parte desse processo de cura e eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigado, senhora, obrigado. Sucesso para você, viu? Ó, pessoal, vamos lá, Obrigada. vamos mandar lá no direct dela a palavrinha cura para Cura, poder cura. participar. Poxa, legal, legal, vocês vão gostar. Obrigada, viu, Marco, por me salvar. Obrigada. Imagina, E foi muito imagina, estamos melhor, aqui viu, para com isso. você do que sozinha. Tamo junto, quando Eu quiser, é só amei. chamar. Eu brinquei com meu filho hoje de manhã. Falei, filho, a males que vem pra bem, né? Falei, olha, tá Aí, vendo? A males que vem pra bem. Foi melhor eu fazer a live com você. isso aí. Tamo junto, quiser, é só chamar. Tô à disposição. Ah, e obrigada a todo mundo que participou aí, que assistiu aqui com a gente, que vai assistir depois também. Obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Marco. Tchau. Tchau.